Fala, investidor! Esse é mais um Arena 5G. Aqui nós iremos debater as projeções e expectativas do projeto 5G, o início dele no Brasil e tudo que tem de bom aí para acontecer. Hoje conosco aqui, Carlos Abijaldi, João Emílio, da CNI. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer muito grande poder estar participando desse encontro aqui com vocês. Bom dia, Giovanni. Obrigado. Um prazer também. Obrigado pelo convite. Maravilha. Hoje conosco aqui na bancada também, Carlos Duprá, Glauco Legatti, aí agregando nesse painel de debate. Eu já vou começar direcionando aqui uma pergunta para o Carlos. Carlos, como que a indústria está se preparando para esse novo movimento? Como vocês aí, que convivem de perto com esse setor tão importante do Brasil, estão avaliando a chegada do 5G? Obrigado. Da nossa parte aqui da CNI, a gente considera que a conectividade que vai ser proporcionada pelo 5G, ela é fundamental para a indústria, para o desenvolvimento da indústria brasileira, né? O que esse sistema vai trazer para nós é um aumento da produtividade dentro das fábricas, e seja integrando a própria cadeia produtiva, mas vai integrar também isso tudo com os consumidores, vai realmente fazer uma ação que até hoje a gente não vê com tanta inovação e com tanta modernidade. Isso aí vai ser muito importante porque vai nos permitir desenvolver outras aplicações com novos produtos, serviços que vão ser agregados aí. É importante ressaltar que esse assunto é um assunto transversal que atinge toda a indústria. E eu posso dizer isso porque a CNI mantém um fórum, se chama Fórum Nacional da Indústria, onde estão presentes 70 associações setoriais. E esse tema foi tratado lá dentro de um comitê que nós temos chamado Indústria 4.0 e caminhou para exatamente o 5G. Hoje, esse grupo menor, esse comitê reúne cerca de 20 empresas e eles têm debatido bastante sobre o assunto 5G, se preparando aí para essa inovação, que é uma inovação que ela tem o aspecto até mais importante nos próprios investimentos. O país que tiver disponível a rede 5G, ela é mais um atrativo para o investidor, ela vai poder trazer diversos tipos de empreendimentos aí, de forma a integrar isso tudo. Nós sabemos que nós temos a indisponibilidade do 5G hoje já apresenta alguns problemas para a nossa inovação, né? Nós, então, temos que estar muito atento a isso para que a gente possa realmente, no momento correto, a gente estar disponibilizando isso aí. Essa importância do 5G para nós aqui, ela vai muito além da indústria. Ela vai se prolongar para outras dimensões da digitalização da economia, né? Onde nós vamos ter desenvolvimento de próprias cidades inteligentes, eles vão impulsionar aí acesso à saúde e outros setores que a gente nem imagina que poderiam estar recebendo. A gente também considera muito importante na atuação da CNI a gente trabalhar muito para que isso seja lançado o mais rapidamente possível, porque nós imaginamos que isso, cada minuto que a gente perde, cada mês que passa, pode representar também um atraso na implantação de novos produtos, novas inovações. Eu fico por aqui e vamos continuar a falar um pouco mais sobre o tema, que é muito grande, é bastante profundo e tem muitas variáveis aí para a gente considerar. Carlos, bom dia, também bom dia, João. Muito obrigado aí pela participação. Talvez eu queria emendar um pouco a sua fala, né? Você falou um pouco desse atraso que prejudica a indústria, mas a gente olha aqui o pleito, né, o leilão como um todo, 5G já foi ali postergado algumas vezes, né, e agora tudo indica que vai ser realizado no primeiro semestre de 2021. Eu queria perguntar um pouco como que está a confederação, talvez ali em termos de pleito, vem acompanhando, fazendo sugestões para o leilão como um todo, tem talvez algumas
as necessidades, talvez a lei da indústria como um todo de interesse? Nós temos defendido perante o próprio governo, nós temos defendido esse leilão imediato. Nós já tivemos com autoridades do governo já apresentando para eles a demanda da indústria. Essa demanda não é uma demanda sem fundamentos. A gente tem visto que o leilão vai permitir uma maior expansão do 5G, mas nós também precisamos pensar nas redes privadas. E essas redes privadas que vão ser muito importantes para grandes empresas, por exemplo, que precisam de adaptar a essa geração de inovação que já está presente no mundo. Então, vamos dizer, os nossos trabalhos fundamentados, já provamos, já temos pesquisa sobre isso, sobre a necessidade da implantação e de caminhar junto com essa implantação do 5G. Eu deixaria o João completar a minha resposta aqui com detalhes que talvez possam também esclarecer um pouco mais esse trabalho que nós temos feito praticamente e de forma constante, principalmente com as associações setoriais, onde a gente tem um público mais demandante nesse momento para essa necessidade. João, por favor. Perfeito, diretor. Bom, Glauco, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. De fato, o que a gente tem visto com esse comitê, que o Abijaldi mencionou, que a gente tem aí cerca de 20 associações representando diversos setores do Brasil, da indústria brasileira, é que o interesse no 5G ele é bastante disperso no tecido industrial. Então, não é apenas uma questão que seja de interesse dos fabricantes de tecnologia, por exemplo, das empresas de telecomunicações. A gente já percebe alguns projetos que poderiam avançar se a gente tivesse a disponibilidade do 5G, e por conta disso a gente vem demandando, a gente teve reuniões com diversos ministérios que de alguma forma se relacionam a esse tema, defendendo o leilão o mais rápido possível. O que a gente vê hoje, imagina que uma nova empresa vai se instalar no Brasil, e ela tem um projeto, eventualmente uma multinacional, e ela já trabalha fora do Brasil com um projeto 5G. É impensável ela ter que fazer um downgrade de tecnologia para implantar o projeto no Brasil. Então, do ponto de vista de atração de investimentos, eventualmente, a disponibilidade ou não pode definir que um projeto venha para o Brasil ou vá para outro lugar. Na outro caso, você pode ter uma empresa pensando um projeto e ele teria um nível de eficiência muito maior, mas ela fica pensando, será que eu adio esse projeto para fazer quando sair o leilão, ou será que eu faço hoje com uma outra tecnologia? E, sobretudo, na medida que você concorre internacionalmente, quais os custos de você não poder ter todo o ganho que o 5G permite e continuar tendo que concorrer? Quer dizer, seria mais um elemento a se somar ao custo Brasil. Então, esse o discurso que a gente tem levado para o governo, falando sobre isso, e hoje essas questões são todas globais, né? Então, na medida que a gente vê outros países indo na frente, é uma preocupação que o Brasil realmente não consiga agora, no momento que é tecnicamente viável, que é o começo de 2021. E, para complementar, em relação às redes privadas ou redes privativas, né, dependendo os dois termos têm sido utilizados, também é a solução que a gente tem visto ser adotada em países como a Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos, porque a ideia aqui é que o leilão, que é da rede pública, ele é fundamental, inclusive para aplicações, né? Então, em muitas situações, a indústria vai desenvolver um novo serviço, um novo produto, que precisa da rede pública. Mas dentro da fábrica, em algumas situações, a empresa precisa de uma configuração diferente, seja por questão de proteção, seja por questão de velocidade, de latência, que às vezes é maior do que o da rede pública. Então, é esse argumento que tem feito com que outros países avancem também na rede privativa, e aí, nesse caso, o que a gente tem defendido do Brasil é que a regulamentação da rede privativa não precisa aguardar o leilão, então ela poderia ser mais acelerada. João e Carlos, talvez tenha algum país, assim como modelo, que vocês acham que tem ali o 4G já está ali, 5G, desculpa, já está ali mais aderente para a indústria como um todo? Tem talvez alguma referência mundial que a gente pode tomar como base? Na questão da rede privada, a principal referência que a gente tem é da Alemanha, que já fez ali uma separação
de uma frequência para uso privativo, né, pela indústria. Mas outros países também têm feito, nem sempre é a mesma frequência, né, mas os Estados Unidos também estão avançando nessa linha, o Reino Unido também. Então, a gente já tem visto esse processo avançar. No Brasil, agora, o que a gente percebe é assim, pelo tamanho do país e pela diversidade da economia, a gente vai ter realidades diferentes. Então, o que a gente tem visto também e estimulado é a realização de testes, porque você, dentro das faixas de frequência, tem algumas que talvez sejam mais adequadas para a zona rural, tem alguns que talvez sejam mais adequados para uso indoor, né, fechado nas empresas, mas até questões como testar qual frequência funciona melhor, a partir de que ponto eu tenho uma vantagem muito grande que justifica o investimento em relação a outras tecnologias, como as redes Wi-Fi, isso ainda não é tão bem conhecido. Então, a gente está começando a ver, por exemplo, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que está fomentando projetos em parcerias com a Anatel para rodar dentro das empresas. Então, esse é um processo importante para a gente conhecer e conseguir ter a melhor utilização possível do 5G nessas diferentes realidades. Uma questão que eu acho que seria interessante para os nossos clientes era saber o seguinte: o que de fato essa rede privativa, ela totalmente independe do operador hoje, dos principais prestadores de serviço? É uma rede interna dentro da indústria? Explica um pouquinho mais isso, que eu acho que é importante para... E a dependência disso de um espectro especialmente alocado para esse fim, que eu acho que nesse momento não é o que está sendo discutido pela Anatel. A gente tem visto, obrigado pela pergunta, a gente tem visto diferentes possibilidades nesse caso. Desde um caso mais extremo, que seria a própria empresa operando a sua rede interna, que a gente imagina que vai ser a exceção, porque a gente sabe que tem custos muito elevados para isso, então são poucas empresas realmente que justificariam alguma coisa dessa forma, se é que vai justificar. Um exemplo que a gente tem ouvido por exemplo, de data center, de questão de nuvem. Quer dizer, não faz sentido para a empresa investir na sua própria, a menos que a empresa seja de uma escala gigantesca. Sempre vai ser mais eficiente você contratar alguém que tem como principal função esse tipo de atividade, que é o caso das operadoras. Mas a gente tem visto outras alternativas híbridas também, e aqui também eu não sou especialista no tema, mas só para mencionar algumas, o Network Slicing, por exemplo, ou outras formas onde a operadora possa segregar um pedaço da frequência dela, com garantias ali de velocidade, de desempenho maior, e fazer essa operação para um determinado cliente. Então, nesse momento, a gente tem visto a indústria e o setor discutindo diversas oportunidades. Eu acho que é importante, na medida que a regulamentação avance, manter essas possibilidades abertas, porque provavelmente diferentes formatos vão ser mais adequados a diferentes perfis de clientes. Acho que alguma solução para dizer tem que ser essa frequência, tem que ser esse modelo de negócio, ele provavelmente vai ser muito limitado e vai deixar alguém de fora. Se a gente parar para analisar, né, a nossa indústria nacional perdeu muito espaço ao longo dos últimos anos. Eu acho que existem vários gargalos aí por parte do governo, estruturais, que são responsáveis por isso, né? De um tempo para cá, a gente teve alguns avanços, né? Eu acho que ter um juros mais baixo, construir uma lei trabalhista que faça mais sentido, vencendo essa etapa da reforma tributária, eu acho que a gente cria um ambiente para a indústria favorável para a gente voltar a retomar patamares que nós já tivemos no passado. Eu incluo essa visão também na tecnologia do 5G. O 5G, ele é uma desconstrução quase que completa da interação das aplicações com a internet, né? Então, muito provavelmente, todo o parque das indústrias, mas não todo, mas boa parte do parque das indústrias, eles vão ser substituídos ao longo do tempo, né? E essa pode ser uma oportunidade também, né? Primeiro eu queria saber dos senhores ali, se esse meu raciocínio faz sentido, se vocês veem o 5G como uma oportunidade da gente voltar a buscar um protagonismo no cenário industrial mundial. E, por outro lado, eu queria saber se o governo tem auxiliado as indústrias com linhas de crédito para que as indústrias se preparem
para essa revolução tecnológica? Vou responder de maneira mais genérica, depois o João complementa com alguns detalhes aqui. Sim, isso tudo que você falou é a pura verdade. A indústria tem tido uma dificuldade muito grande e quando a gente analisa, nós estamos presos na nossa competitividade, que ficou para trás, que há muito tempo que ela não evolui e não sai. O ano passado, nós começamos a sair de um determinado patamar praticamente de paralisado e começamos a caminhar. Quando veio, então, essa pandemia agora, que praticamente foi um tombo, né, um tombo pesado. Felizmente, a partir de maio, a indústria começou a retomar suas atividades, a produzir. Isso aí é um sinal de que a indústria tem vigor, a indústria trabalha realmente aqui, a indústria realmente é uma peça importante na economia brasileira e mostrou que nós somos capazes, mesmo sem o nível de competitividade que nós precisamos, nós estamos aí mantendo as exportações, mantendo o comércio exterior, mantendo aí o mercado doméstico. Agora, os problemas que nós temos estruturais, eles continuam sendo uma amarra muito grande. E aí se inclui não só as reformas que nós temos que fazer, entre elas a reforma tributária, a reforma administrativa e outras tantas que estão aí. Você citou o exemplo da trabalhista, já foi um impulso grande. Hoje nós estamos aí com alguns pontos importantes, que é a questão do gás, né, a Lei Geral do Gás. Nós estamos com o problema da reestruturação do setor elétrico brasileiro. Isso tudo é uma configuração tentando dar realmente uma força à indústria. Então, nós não podemos perder nesse momento, onde hoje nós temos uma inflação controlada, temos juros baixos e temos necessidade de ter uma indústria condizente com as demandas que ela recebe. Nós temos hoje as multinacionais, a maioria está aqui no Brasil, nós temos grandes multinacionais aqui que sentem esse problema. Hoje nós temos um grupo de empresas brasileiras que se tornaram multinacionais, que estão trabalhando no exterior, que tem investimento lá fora. A gente tem que preocupar com isso e dar a eles esse ambiente de competitividade que é necessário para eles poderem se manter no mercado e trazendo aí frutos para o Brasil. Porque as empresas brasileiras que estão lá fora, elas trazem outros tipos de ganhos, que é exatamente uma mentalidade nova de gestão, o impacto de inovações aí que estão surgindo, que tem que ser trazido para o seu produto. E eu acho que o 5G, dentro desse contexto que nós estamos discutindo hoje, é o que vai dar maior liberdade para essas indústrias, então, poderem acionar. Continuam os problemas estruturais de longa data, né, que são a logística nossa, a infraestrutura, os custos exagerados aí com uma série de coisas. Mas nós precisamos pensar para frente, né? Então não podemos tirar a liberdade de empresas que querem se instalar aqui ou querem se modernizar e atuar no mercado internacional de forma profissional, terem aí esse acesso a essa condição. João, eu gostaria que você complementasse aí com alguma coisa. Perfeito. Eu acho que essa visão de que a gente tem que tem que cuidar em paralelo dessa parte mais transversal, né, da agenda de reformas, mas sem perder de vista a importância do ganho de produtividade que a gente vai ter com essa modernização industrial que vem aí da digitalização, né? Então a gente tem o 5G como um elemento aí para se somar a essa agenda de indústria 4.0 que a gente já vem estimulando, trabalhando bastante aqui na CNI. Ela traz uma oportunidade enorme de um salto de produtividade para a indústria brasileira. Claro que precisam ser feitos investimentos nisso, e na questão do 5G tem desafios regulatórios também, mas avançar nessa agenda, ela certamente vai permitir a gente fechar parte do gap de competitividade que foi sendo acumulado em relação ao resto do mundo ao longo dos últimos anos, talvez das últimas décadas, com o atraso dessas reformas que agora a gente tem a oportunidade de ver acontecendo. Uma coisa importante, Giovanni, que você mencionou, de fato existe a necessidade de um investimento em modernização
No caso do 5G, você vai precisar fazer investimentos ali, vai viabilizar também o desenvolvimento de novos modelos de negócio, mas o que a gente tem visto na agenda da indústria 4.0 de modo geral aqui, é que esses investimentos, esse processo de modernização é um processo gradativo. A gente não tem visto casos, salvo na construção de plantas novas, mas nas empresas que já existem, a gente não tem visto algo como você ter que trocar todo o equipamento de uma vez só. Existem já, tem uma expressão que está famosa, já que é o Smart Retrofit, que é você pegar equipamentos que existem já na empresa e acoplar tecnologias para fazer eles ganharem produtividade e fazer com que eles consigam se comunicar com outras máquinas, com sistemas da empresa, com fornecedores, com clientes. Então, de forma gradual, o que faz com que o impacto financeiro de custo desses investimentos não seja tão grande quanto se pensava que fossem a questão de 4, 5 anos atrás. E, finalmente, a questão de linha de financiamento é um ponto que avançou esse ano. Realmente, a gente vinha apontando a falta de linha de financiamento adequada para esses projetos como um grande problema, e esse ano a gente viu surgirem 2 linhas de bancos oficiais, então uma é uma linha da FINEP, tem uma específica para empresas de médio porte, outra mais específica para empresas de maior porte, e há poucos meses foi lançada uma nova linha também pelo BNDES para financiar não só a aquisição de máquinas, mas os projetos, porque o projeto de engenharia para você fazer esse monte de sensor, máquina, software, funcionar em conjuntos, ele é um projeto diferente do projeto de investimento tradicional que a gente conhecia. Então, hoje a gente já tem, tanto FINEP como BNDES, enxergando isso e modelando ali as suas linhas para essa realidade. Então, acho que a gente está, assim, sem dúvida, em 2020, em relação ao financiamento desses projetos, melhor do que estava em 2019, com linhas mais adequadas, aí já podendo pensar no momento de retomada do investimento. João, eu queria talvez um pouco mais a fundo, você falou um pouco do conceito de inovação, você citou ali o conceito da indústria 4.0. A indústria 4.0 surgiu até antes do 5G, a gente ainda nem tem ali a aplicação final ainda do 5G. Eu queria perguntar um pouco o que já foi feito ali 4.0 via 4G ou outra tecnologia e o que talvez dá para esperar como um diferencial do 5G. Tem já alguns exemplos práticos que a indústria pode tornar ali palpável, ali, aplicado? Legal, Glauco. Não, ótima pergunta, porque, inclusive, a gente aqui na CNI, no começo do ano, achava que o 5G não era tão indispensável para a indústria 4.0 nesse momento, exatamente por isso. O conceito surgiu lá em 2013, a gente não tinha ainda as redes 5G no mundo, e, de fato, tem vários projetos de 4.0 que podem ser feitos sem o 5G, mas tem alguns que já não podem, porque à medida que a digitalização foi avançando, tem alguns atributos do 5G, como velocidade, como baixa latência e como densidade, que é você poder conectar um número muito grande de dispositivos num determinado espaço, que as tecnologias anteriores não permitem. Então, à medida que esse processo avance, algumas empresas muito modernas, muito avançadas já precisam disso, mas no curto, no médio prazo, isso vai se estendendo para novas empresas. Então, daí vem a importância da gente já ter essa regulamentação prevendo esses próximos anos, para não não adotar modelos agora que daqui a pouco tempo já não funcionem mais. Então, hoje, a gente tem vários casos de indústria 4.0 que podem ser implementados, como tem sido no Brasil, de grandes empresas, de médias empresas, de pequenas empresas, inclusive, onde você tem ali, às vezes, projetos um pouco mais simples, que agregam inteligência para a produção, tornam ela mais eficiente, mas cada vez mais o 5G, por conta dessas 3 características, velocidade, baixa latência e densidade, vão ser mais importantes. E a outra coisa, aí olhando também para a inovação, são as aplicações. Às vezes a gente não está nem falando ali do 5G na produção, mas a gente está falando de novos bens e novos serviços
que para funcionarem vão precisar das redes 5G por conta da latência. Então, assim, o exemplo mais claro é o carro conectado, né? Você tem que ter um tempo de resposta muito baixo para ele funcionar com segurança. Em áreas remotas também a gente ouve com frequência esses exemplos. Então, pegar aquele caso de mineradoras com caminhão fora de estrada. Ele funciona com a tecnologia de hoje? Funciona, mas ele tem que andar devagar para ter tempo de fazer correções. Com 5G, você pode aumentar a velocidade com muito mais segurança, né, para operadores, para segurança operacional. Então, e aí vem de novo a questão internacional, né? Como a gente não está sozinho, à medida que outros países comecem a ter essa disponibilidade, a gente volta para a discussão toda de custo do Brasil. O 5G vai passar a ser mais um elemento a se somar, porque a gente não pode fazer tudo o que poderia com uma tecnologia que já está disponível no mundo. João e Carlos, uma pergunta aqui. Você citou 2 setores. Qual o setor que você acha que será o mais impactado e qual será primeiramente impactado com a chegada do 5G? O carro conectado, a gente vê uma coisa mais para o futuro, mas qual que você vê em termos de setor da indústria que é o principal foco momentâneo? João, eu vou falar o meu aqui, que eu acho que são as máquinas, é o setor de máquinas. Eu acho que esse aí porque, se você considerar, por exemplo, a nossa produção agrícola, ela depende de máquinas, e essas máquinas têm que ter aí essa atualização utilizando o 5G, essas coisas todas. As nossas próprias máquinas, como o João está falando da mineração, que são máquinas autônomas, né, que já trabalham nessa grande escala. Então, no meu entender aqui, eu acho que o setor de máquinas vai ser o mais prejudicado nesse momento. Agora, o João vai complementar com detalhes aí, que ele tem uma vivência mais próxima dos setores. É um pouco difícil a gente pensar assim numa lista, né, e fazer isso de forma precisa. A gente já tem alguns exemplos que a gente tem mapeado com a nossa base. Então, por exemplo, o setor de petróleo tem muito interesse no 5G para operação, manutenção preditiva, aumento de segurança operacional. Então, o setor de petróleo tem falado sobre o 5G. A gente tem ouvido sobre casos de mineração também. Um dos casos que está na imprensa, inclusive, de testes do 5G, é um caso da WEG, que é uma empresa de máquinas. Na agricultura também, né, porque a gente olha para a agricultura, mas boa parte da competitividade da agricultura vem da produção industrial, seja com sementes, com fertilizantes, com as próprias máquinas agrícolas. Hoje, essas máquinas já vêm preparadas para conectividade, e em muitas situações você acaba não podendo usar tudo que ela oferece por falta de conectividade rural. E aí o 5G também tem a questão toda ali de, às vezes a velocidade não é tão importante, mas a latência é muito importante para você ter uma operação mais eficiente. Então tem uma série de aplicações, Duprá, que são importantes, e aqui a gente falou até agora só de exemplos de setores que têm um peso econômico muito grande na economia. Agora, na hora que você tem a rede pública, né, com os dispositivos podendo tirar proveito dessas características do 5G, você abre um espaço para desenvolvimento de novas soluções também, que é super importante. Então, você vai poder, de repente, ter startups fazendo desenvolvimentos que só são viáveis, talvez, se você tiver o 5G. Então, tem um impacto que a gente consegue olhar grande em alguns setores, mas tem um impacto mais difuso, que também é importante para a economia e para a sociedade, né? Algumas aplicações que a gente discute e vê as empresas pensando na área de saúde, por exemplo, vão ser muito mais viáveis com 5G. Então, soluções de cidades inteligentes é um impacto bastante transversal, acho que talvez em alguns setores talvez venha antes na indústria, mas o impacto para a sociedade a médio prazo certamente vai ser muito grande. Bom, excepcional bate-papo aqui. A gente agradece encarecidamente a CNI por dar a oportunidade de ter 2 quadros tão relevantes aqui, discutindo com a gente o futuro da nossa indústria essa que com certeza é o motor aí do nosso Brasil e que, sem ter uma indústria forte, que atue em várias frentes, com alta tecnologia, escala,
produtividade. Esse nosso Brasil aqui, ele vai demorar mais para sair do lugar. Então, a gente agradece muito essa conversa, João, Carlos, muito obrigado aí por esse bate-papo. Deixo com vocês aí as considerações finais dessa nossa conversa. Obrigado, viu? Carlos, Giovanni, Glauco, muito obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Para nós é muito importante estar trabalhando com vocês aí da sociedade em geral aí, que para nós é exatamente para quem a gente trabalha, né? A indústria trabalha, é para todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Então é importante a gente mostrar as nossas preocupações, o que nós estamos fazendo, como é que a gente está vendo essa transformação do mundo, mas refletida diretamente no nosso dia a dia aqui, né? E a gente não para de estar procurando um diálogo com o governo para que a gente possa realmente estar tentando aí colocar todas essas posições importantes de uma forma clara, de uma forma bastante objetiva, de forma que a indústria possa realmente contribuir com a sua produtividade, eficiência, abrangendo aí a todos os setores, né, dando umas consequências aí em todos os setores da economia. Então, a nossa missão aqui praticamente é essa aí, de desenvolver aí essa capacidade da indústria de cada vez estar mais inserida aí dentro da sociedade. Muito obrigado também, agradeço, Giovanni, Glauco, Duprá, e queria dar os parabéns pela iniciativa de vocês. Acho que essa iniciativa para trazer mais informação e para contribuir para fomentar esse debate é fundamental. Essa agenda do 5G ela tem um potencial para revolucionar a economia brasileira em diversas áreas, então vocês estão de parabéns e obrigado de novo pelo convite. A gente que agradece, João, a gentileza aí, e com certeza ao longo dos próximos meses aí a gente vai se encontrar de novo, porque acho que o debate do 5G está só começando. Eu quero agradecer Duprá, Glauco, pela participação aqui conosco, e desejar a você, investidor, que explore todo o conteúdo que a gente está dedicando aqui ao 5G, né? A nossa Arena 5G, vários formadores de opinião participando, contribuindo com ideias, opiniões, para a gente poder esclarecer um pouco melhor esse que é um marco aí na comunicação do mundo como um todo. Dessa forma eu me despeço e agradeço muito a todos. Um abraço.